Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite para você. O mês de agosto, previsivelmente, começou balançando o mercado financeiro. Mercado sempre tão sujeito a oscilações nem sempre racionalmente explicáveis. O dólar acusou o golpe. Subiu mais de 2% de novo e superou os R$3. Muito dessa nova onda de nervosismo deve-se ao andamento das reformas. O passo é mais lento e menos radical do que gostariam os investidores. A agitação dos sem terra também não ajuda em nada a melhorar as expectativas. Ou seja, parece que estamos nos aproximando do fim da lua de mel. É o que você vai ver agora no Jornal da Globo e vai ver também. Primeiro irmão. Depois de 24 anos, Lula reencontra o parente balconista. Primeiro apagão. Depois de 20 minutos de discurso, um corte de luz calou o presidente. Comércio internacional. Essa foi a forma mais delicada de falar. Para. Confusão federal. Senadora rebelde e grevistas enfrentam a polícia durante invasão. Festa e lágrimas. Começou o Pan-Americano, sem Maureen Maggi, que ficou chorando no Brasil. Agora, no Jornal da Globo. Durante toda esta semana, você acompanhou no Jornal da Globo as mudanças no comportamento feminino nestes anos 2000. A relação da mulher com o trabalho, com os filhos e consigo mesma. Hoje, a última reportagem da série Revolução Feminina vai mostrar o que as mulheres buscam na relação com seus companheiros. Por que há tanto desencontro nesse processo? E a enorme importância de ter alguém com quem dividir a vida. Elas estão afinadas em quase tudo. Helena é casada, Marialbe divorciada. Betina acaba de passar pela crise dos 40. Adriana está pensando em ter filhos. Mas todas querem o que quase toda mulher quer. Ser feliz, quer ser amada, quer ser reconhecida como uma pessoa inteira que ela é. Tem um pouco de tranquilidade, né? Eu acho que ela quer tudo, né? Eu tô sentindo assim que o tempo é pouco pra viver tudo que eu quero. Será que elas estão querendo demais? Ana Valéria, a contrabaixista do quinteto, acha que a ambição feminina é feita de sonhos bem realizáveis. Antes de ser mãe de Bruno e Pedro, Ana realizou o sonho profissional. Nos anos 80, ela nem pensava em família. O importante para mim naquela época eram meus estudos, minha carreira, queria tocar contrabaixo, queria ser contrabaixista. É a história de um período. A atriz Débora Bloch passou pela mesma experiência. A minha geração priorizou a realização profissional, né? A produção, né? A produtividade e tal. Que eu acho super saudável, mas eu acho que a gente perdeu algumas coisas com isso. A gente paga também um preço disso. Ana Valéria rompeu com o namorado, Sérgio, foi para a Europa estudar. Ficou por lá 6 anos. A gente perdeu o contato total. Ela teve os namorados dela, eu fui para outra onda, aquela coisa toda. O ator José Maier se lembra dessa época, das conquistas delas. Talvez o homem tenha sido até um pouco descartado num certo período, né? No calor do combate, de tanta coisa para se obter, a mulher teve realmente que ir à luta para conseguir muita coisa que lhe era negada. Mas Ana Valéria voltou. Sérgio ainda estava solteiro. A gente se encontrou na Avenida Paulista. E continuam se encontrando até hoje, apesar de já terem tocado em ritmos tão diferentes. O contrabaixo vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo. E é assim na vida, você tem altos e baixos. E o legal é você saber harmonizar isso, né? Encontrar um chão. A harmonia, diz a psicóloga americana Susan Andrews, é a adequação de diferenças de gênero que já se manifestam no berço. Essa diferença começa a mostrar no nascimento. Que depois de uns dias de nascimento, o nenê feminina
é muito mais fascinado com rostos que chega perto do berço. Ao contrário, o menino é muito mais fascinado com objetos. Então, para a vida inteira, a mulher é muito mais interessada em pessoas. Mas esse ser tão genuinamente interessado em pessoas negou o outro, explica Susan, tentando imitá-lo. A partir dos anos 80, a mulher deixou de precisar do homem para seu equilíbrio financeiro ou para sua inserção na sociedade. E muitas se perguntaram então, companheiro pra quê? Eu acho que essa ideia é muito solitária, é triste. Eu acho que é muito mais legal você aprender a dividir, você aprender a ceder, você aprender a ouvir. E não só você querer ser ouvido, você só querer falar, você só querer ser amado, e sim você querer amar. Reaprender a amar nestes anos 2000 é saber também que o homem ideal só existe nas novelas. Todo mundo gosta de história de amor com um final feliz. E por isso mesmo, na hora de dar atenção ao próprio casamento, que já dura 28 anos, José Maier deixa o galã na telinha. A minha imagem? Eu acho assim, eu acho que esse homem idealizado, ele talvez tenha a minha cara, né? Mas ele é o resultado de uma criação coletiva, digamos assim. Esse homem que as mulheres visualizam e escolhem é um somatório de vários homens que eu vivi ao longo desses 20 anos. Essa idealização do homem, que homem ideal é esse, não existe homem ideal como não existe a mulher ideal, né? Existe o homem que você ama e que te ama. E aí, a partir daí, você vai trabalhar todo dia para ficar junto. Foi o que fez a Ana Valéria. Ela quer tudo, todos os dias. Quer ser inteira na profissão que escolheu, quer ser amiga das amigas com quem toca, quer ser feliz com a própria rotina, quer tempo para ser mãe e quer saber que tem para onde voltar para viver tudo de novo todos os dias. A gente sabe que pode contar um com o outro. O outro tá ali firme pro que der e vier, mesmo se for para partir para briga. Tá firme também para brigar. Né? Você sabe que você pode contar com a pessoa e é isso daí que faz todo o tempero, né? A harmonia mesmo, né? Se você quiser informações adicionais sobre alguma das reportagens desta semana da série Revolução Feminina, acesse o nosso site www.globo.com/Jornal da Globo, tudo junto. O presidente Lula mantém o otimismo em relação ao crescimento das exportações. Agora à noite ele esteve no Porto de Santos e aproveitou para dar recados políticos. Veja a reportagem de Alberto Gaspar. A montanha de açúcar simboliza um investimento de quase 150 milhões de reais no terminal portuário que o presidente veio inaugurar. A festa também serviu para matar uma saudade. O convidado João Inácio da Silva Neto, 40 anos, balconista de padaria, é irmão de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vive na Baixada Santista e não esquece o último encontro, há mais de 20 anos. Eu estava jogando bola no campo e falou, pô, tu é meu irmão, pô. Eu falei, eu sou o Lula, de lá pra cá, há 24 anos. Isso aí emociona você bastante ainda? Impressionado com a tecnologia do terminal, o presidente, que foi sindicalista, lembrou um dilema da modernidade. Se nós não cuidarmos de arrumar condições de trabalho para aqueles que estão ficando marginalizados do processo de emprego no Brasil, nós vamos ver o crescimento de movimentos espalhados por esse país, de gente sem emprego, de gente sem casa, de gente vivendo de ocupação em ocupação. Mas o destaque neste dia do presidente encerrado aqui em Santos foi mesmo o político. À tarde, ainda em São Paulo, ele respondeu às críticas ao governo feitas por integrantes do PSDB. A grande agenda do brasileiro hoje, do Brasil, é a agenda do emprego e do desenvolvimento. Foi a agenda que motivou muito na campanha eleitoral e que agora está abandonada. Eu acho que é prematuro
o PSDB tentar ficar julgando os nossos 6 meses de governo sem fazer uma avaliação dos 8 anos de poder que eles tiveram aqui no Brasil. Eu espero que as pessoas sérias do PSDB e responsáveis contem até 10 antes de falarem coisas impensadas, porque o Brasil, nesse instante, está precisando, eu diria, de muito otimismo e de muita coisa positiva. Mesmo no clima cordial da solenidade em Santos, o governador tucano Geraldo Alckmin ouviu mais um recado. Pobre de quem achar que pode fazer transferência de responsabilidade. Eu lembro que em 1982, o Palácio do Governador do Estado de São Paulo teve as cercas derrubadas porque a gente pobre da periferia de São Paulo estava reivindicando comida. A invasão, na verdade, foi em 83, quando o governador era Franco Montoro, um dos fundadores do PSDB. No final, bom humor, com um apagão de encerrar discurso. Essa foi a forma mais delicada de falar para... E quem também teve um dia de curto-circuito foi o mercado financeiro. O dólar voltou a romper aquela já famosa barreira psicológica dos R$3, só que dessa vez para cima. A reportagem é de Thaís Herédia. O mercado americano chacoalhou as economias emergentes. O índice que mede o risco dos países aumentou no Brasil, na Argentina e até no México. Mas não é exatamente a situação destes mercados a responsável pela mudança no humor dos investidores. A atenção deles está voltada para os próximos acontecimentos na economia dos Estados Unidos. Houve uma volatilidade forte, mas que não é tão rara nos movimentos dos mercados em relação a países considerados arriscados, mais arriscados do que os países desenvolvidos, né? O que aconteceu provavelmente é uma combinação de notícias não tão favoráveis vindas do Brasil com movimentos internacionais que levaram a uma migração de recursos para fora de mercados de risco mais alto, né? O comportamento do investidor em Nova York ainda não reflete uma realidade, mas antecipa os movimentos da economia americana. Isto afeta o mercado daqui, mas a semana foi agitada também por razões internas. A economia brasileira não piorou em uma semana. O que piorou foram as expectativas do mercado com relação ao futuro das reformas que o país está fazendo. O mercado percebeu que as reformas não serão tão fáceis de serem aprovadas, tem muitas dificuldades. Elas se refletem na cotação do dólar. A moeda americana fechou cotada a R$3,035. Na semana, a alta do dólar foi de quase 5%. A Bolsa de São Paulo teve queda forte, mais de 3%. Números negativos, mas que os especialistas não veem como um prenúncio de tempos ruins. Essa movimentação não significa que houve uma reviravolta na percepção do Brasil. Então nós temos que nos acostumar a essas flutuações, né? O importante é que o país adote políticas econômicas que nos tornem menos frágeis diante dessas mudanças dos mercados internacionais que vão continuar a acontecer de forma quase que rotineira, eu diria. No inverno brasileiro, o fondue tradicional, prato de alguns países da Europa, vira objeto de desejo. Na reportagem de Rogério Correia, você vai conhecer uma novidade, o fondue expresso. O original era só de queijo. Como por aqui a criatividade é grande, apareceram outros sabores de fondue. Eu gosto mais de carne do que de chocolate. Neste inverno, a inspiração dos restaurantes de Campos do Jordão deixaria os suíços criadores do fondue de boca aberta. Nas requintadas panelinhas, carnes de javali, avestruz e búfalo. Os preços, que já não são baixos nem nos tradicionais, sobem ainda mais. É que essas carnes custam em média 6 vezes mais que o filé mignon. Essa mesa de fondue misto custa R$310 e inclui ainda os suaves sabores de rã, fazão, tubarão e também jacaré. Que coragem!
Dos 300 fondis vendidos aqui por fim de semana, 60 são de carnes de caça. Um segmento de mercado não explorado, extremamente lucrativo e extremamente prazeroso. Outra tradição quebrada neste inverno foi aquela que diz que para apreciar o fondue é preciso uma mesa sofisticada e tempo para a degustação. Deste quiosque sai o Fondue Express e coloca o prato europeu na era do fast food. A ideia, que nasceu de um trabalho na faculdade de publicidade, virou negócio. Teve que contratar pessoas para ajudar, familiares estão ajudando, assim, mães, tios, amigos, todo mundo está ajudando, porque a gente não imaginava que seria assim, ainda mais que a gente nunca trabalhou assim com comércio. O fondue de chocolate no potinho tem frutas variadas. Cada porção custa R$ 7,00. Na faculdade, o trabalho ganhou uma das notas mais baixas da classe. Mas os consumidores que lotam a barraquinha estão provando que a professora estava enganada. Nos lugares que você senta, tal, é muita, a quantidade é muita, né? Então aqui é uma quantidade menor, engana, né? A página do Jornal da Globo na internet tem todas as dicas para quem quer fazer um fondue exótico. E veja a seguir, tem iraquiano ganhando dinheiro com imagens roubadas dos palácios de Saddam. E a polícia do Rio tenta asfixiar o tráfico noturno de drogas. Investimentos pela internet. É do Bradesco Internet Banking. Acesse o Shopping Invest. Avalie investimentos. Compara. Descubra o seu perfil de investidor. Aplica. Com toda rapidez e segurança. Se pra mim que sou pequenininho é fácil, imagina pra você que é grandão. www.bradesco.com.br. Sou eu. Bradesco há 60 anos, colocando você sempre à frente. Na Jogada da Sorte não tem prêmio acumulado. Todo domingo, 3 grandes prêmios. 2 carros 0 e mais 50 mil reais em ouro pra você. Quanto custa a Jogada da Sorte, Adriana? Por apenas R$3 você recebe uma combinação com 6 distintivos para concorrer aos prêmios. Todo domingo, antes, durante e depois do futebol, super prêmios da Jogada da Sorte pra dar uma virada na sua vida. Vocês lembram? Mulher não tomava cerveja comercial de cerveja. Começou só em 2002. Essa mulher só aparecia pra mostrar o corpo. Mas também era homem que inventava. Eles fazem tudo pro lado mais fácil. Pura preguiça. Tudo mudou depois que lançaram a Prima. Hoje eles gostam da gente pela inteligência. É uma nova tradição de homem. Como o tempo passa, né? Parece que foi hoje. Primos, desde 2002, uma nova tradição em cerveja. Cliente Uniclass usa seu trabalho para ganhar dinheiro e o talento do Uniclass para fazer esse dinheiro render. Conta com um gerente que é um verdadeiro consultor de investimentos e com toda a experiência de quem está presente aqui e no exterior. Um banco com estilo para gente de sucesso. Abra sua conta com toda a classe. Abra sua conta no Uniclass. Domingo começa a festa dos 30 anos do Fantástico. Um programa cheio de atrações. Exclusivo, direto do espaço, os astronautas falam com os nossos repórteres. Shows, Elza Soares e Luiz Melodia cantando juntos. E ainda, Djavan e João Bosco, o espetáculo da música popular brasileira. Mulher, o que pensam hoje as mulheres que nasceram junto com o Fantástico? O humor de Denise Fraga e as revelações surpreendentes de Ney Matogrosso. Domingo, 8h30 da noite, no Fantástico. A cena já é comum. A polícia do Rio de Janeiro ocupando os morros em busca de traficantes. Mas a partir de hoje a estratégia é outra. A polícia começou a trabalhar no asfalto para impedir que os entorpecentes cheguem aos criminosos. O repórter Flávio Fachel acompanha mais essa tentativa de combate ao crime. Agora à noite, o chefe da Polícia Civil fez ronda nos postos policiais montados na entrada das favelas. Serão 30 dias de pressão no tráfico, 24 horas por dia.
1.300 policiais iniciaram hoje o que a Secretaria de Segurança está chamando de Operação Asfixia, um cerco a 20 comunidades onde o tráfico de drogas está instalado. Em uma das favelas, símbolos dos traficantes foram apagados. No primeiro dia de ação, não houve confronto com os bandidos. O governo do estado quer tentar dar prejuízo aos traficantes. A ideia é evitar a entrada de carros roubados e de drogas nas favelas. Os policiais também vão mapear os locais onde os criminosos atuam e também recolher informações sobre como eles agem nas comunidades. O objetivo é descapitalizar o tráfico, ou seja, não podendo vender como vendem atualmente a droga. Durante 30 dias, eles vão ter uma queda de rendimento e com isso ficam enfraquecidos e a polícia tem mais condições de trabalhar. Funcionários públicos em greve ocuparam a sede do INSS em Brasília. A polícia foi chamada e retirou não só os grevistas, como também a senadora Heloísa Helena. A reportagem é de Luciane Bacelar. Os manifestantes entraram na garagem do prédio e, sentados, impediram a passagem do carro do presidente do INSS, Tahiti Nenami. Os policiais fizeram uma barreira para conter os funcionários públicos e houve empurra-empurra. Uma comissão de manifestantes foi recebida na presidência do INSS e, quando o grupo desceu, o presidente deixou o prédio sob vaias. No início da noite, a tropa de choque da Polícia Federal foi chamada e reprimiu a ação dos manifestantes. Todos foram retirados à força. Entre eles estava a senadora Heloísa Helena, do PT, que enfrentou o delegado da Polícia Federal. Os grevistas que estavam no terceiro andar do prédio também foram retirados. E quando o portão se abriu, os funcionários que estavam do lado de fora tentaram mais uma vez entrar. Os policiais usaram bombas de efeito moral. Oito pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais. Um pai carinhoso e de coração grande. Assim, as filhas de Saddam Hussein descreveram o ex-ditador. No Iraque, no entanto, são as imagens do Saddam torturador que estão chamando a atenção. Em Bagdá, esta loja atrai uma multidão de curiosos todos os dias, mostrando imagens roubadas dos palácios de Saddam Hussein. São festas de família e sessões de tortura que revoltam os iraquianos. A cópia em CD custa 5 centavos de dólar. Mas o dono da loja diz que não está interessado no dinheiro. Ele quer que todo mundo pense no passado para construir um futuro melhor. O governo americano intensificou as buscas a Saddam Hussein na região de Tikrit e prendeu 2 homens considerados próximos ao antigo regime. O Departamento de Defesa divulgou fotografias retocadas do ex-ditador. Nelas, Saddam aparece com o bigode grisalho, sem bigode e com o cabelo já branco. Mas quem apareceu hoje diante das câmeras foram as filhas de Saddam. Hagad e Hana receberam asilo na Jordânia. Nessa entrevista, culparam traidores pela queda tão rápida do regime. Elas garantem ter visto o pai pela última vez uma semana antes da guerra começar. Apesar de Saddam ter mandado executar os maridos das duas, elas disseram que ele é um pai amoroso e de coração grande. Loving, has a big heart. Daqui a pouco começou o PAN e o Brasil tem fome de medalha. E a verdade sobre o choro de Maureen Maggi suspensa por doping. Daqui a pouquinho, no programa do Jô, eu converso com o ator Marcos Breda. Converso também com o autor de uma biografia sobre Chico Xavier, Marcel Sotomayor. E para quem quer formar uma banda, com o criador do site tossembanda.com. Gabriel Greco, hoje no programa do Jô, vem daqui a pouquinho. Led Zeppelin ao vivo. O mito dos anos 70 em shows inéditos. Já à venda em DVD duplo e CD triplo Warner Music. Faço de tudo. Analiso projetos, trato com os clientes, respondo uns 70 e-mails por dia. Eu já conquistei bastante, mas quero ainda mais. Agora vai ser um 2.0. Meu fim de semana é com minha mulher. É dia da gente mergulhar. E não é em números. Eu sou você.
Eu sou Você S.A. Você evoluiu profissionalmente. Leia e confira. Você S.A. Você valendo mais. É o Bicho, a ordem natural das coisas, com Kaique Brito, Stephanie Brito, Jô Santana e Gabriel Mendonça. Atriz convidada, Du Moraes. Teatro Sesc Vila Mariana. Sábados e domingos às 15 horas. Curta temporada. Teatro, a gente vê por aqui. Dona Silvia Moura, Sedex pra senhora. Desculpa a pressa, viu? Mas esse aqui é pro mineirinho pressadinho que vai lá na frente. Onde tem Brasil, tem Sedex, tem Correios. Sedex, não importa como, a gente entrega. Ô filho, dá uma corridinha na padaria pra mim. Esporte é sempre assim. Quando menos se espera, se descobre um talento. Mas talento só não basta. É preciso apoio, incentivo e dedicação desde o começo. Assim é que são formados os grandes atletas, que superam todos os desafios, dentro e fora das pistas. Caixa, a marca da superação, patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Jogos Pan-Americanos. Oferecimento Caixa, patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. E Correios, tem que chegar cedo, Sedex 10. O Brasil atrás do recorde de medalhas. Foi realizada agora à noite a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos. E a delegação brasileira em Santo Domingo é a maior da história, 478 atletas. Durante 2 semanas, eles vão correr, nadar, saltar, lutar, tudo por uma medalha. Tudo para superar as 101 conquistadas nos Jogos de Winnipeg, no Canadá. E apesar de alguns desfalques, como Gustavo Kirten no tênis e Mauro Rimage no atletismo, nunca um pan-americano foi encarado com tanto otimismo. Delegações de 42 países da América participaram agora há pouco da cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos. A festa começou sem luxo, mas com alegria. Um carnaval estilo República Dominicana. Depois, hora das estrelas do PAN. Os atletas. E com muita alegria na pista e na arquibancada, entrou o Brasil. Um figurino descontraído, carregando a bandeira, um dos grandes nomes do nosso esporte, o levantador Maurício, 35 anos e que ainda não tem o título pan-americano. Por causa de uma falha dos organizadores, a bandeira estava fora dos padrões, o que gerou um protesto formal do Comitê Olímpico Brasileiro. Um dos destaques foi o tenista Fernando Meligeni, que escolheu o PAN para se despedir das quadras. Estes são os atletas que vão representar com orgulho o esporte brasileiro. Depois do juramento, um show com um pouco mais do folclore da República Dominicana. A música preparou o clima para o grande momento da festa, a entrada da tocha no estádio. E com uma rebatida simbólica de um garoto com um taco de beisebol, foi acesa a pira pan-americana, abrindo oficialmente os Jogos de Santo Domingo. E a atleta Mauro Rimage está fora dos Jogos. A Associação Internacional de Atletismo não aceitou as justificativas dela para o caso de suspeita de doping. Maggi convocou entrevista para anunciar que não iria disputar os Jogos Pan-Americanos, mas foi surpreendida com a notícia de que estava suspensa de qualquer competição por tempo indeterminado até o julgamento definitivo. Ela assumiu a responsabilidade pelo uso de uma pomada cicatrizante e disse que não teria condições psicológicas para entrar em competições. E veja em seguida o segredo da mulher que descobriu Harry Potter. E também, quando vai acabar o drama da saúde pública no Brasil? Revelamos alguns de nossos tesouros mais bem guardados. As pessoas que estão começando e as empresas que estão começando. A nossa força que abre fronteiras e a nossa arte que abre horizontes. Porque um banco que se identifica com o seu país não guarda apenas valores numéricos. Ele vai além da conta
e guarda os valores do Brasil. Banco do Brasil, o tempo todo com você. Promoção Rock and Halls, um ano de Rockstar. Junte 4 códigos de barra de Halls, mande para o CEP da promoção e concorra a 12 mil reais. 12 mil reais! É só responder qual Drops que dá a você um ano de Rockstar. São R$1.000 por mês, pra você gastar como quiser e levar a vida de estrela que sempre quis. Sai daqui, ô moleque! É, só não esquece de participar, tá? Promoção Rock and Halls, um ano de Rockstar pra você. Participe! Hi, how may I help you? Hamburger, please. Onions, ketchup, relish, mayo, mustard? Yes. What do you mean, yes? Hi. Oh, you again. Hamburger. Onions, ketchup, relish, mustard? Hambúrguer? Venha para o seu Lap. Com seu Lap você fala mais rápido porque aprende a pensar em inglês. Hey, the hamburger man. What's it gonna be today? Onions, mayo, ketchup, relish? Ketchup. Spicy or regular? Hambúrguer. Pense em inglês. Think seu Lap. Sonhar, realizar, viajar. Escolher, experimentar. Aproveitar. Passear, curtir, não tem hora pra voltar. Olhar, gostar, se apaixonar. Comer, beber, viver. Cada um tem um jeito de conjugar o verbo credicar. Credicar, o melhor da vida. Neste domingo maior, Bruce Willis enfrentando Alec Baldwin, arriscando a própria vida para proteger o menino numa aventura alucinante. Código para o Inferno, neste domingo, depois do Fantástico, em Domingo Maior. Maternidades e hospitais superlotados. De Maceió e Campo Grande, os repórteres Vladimir Lima e Lígia Sábica mostram o triste retrato da saúde pública no Brasil. Depois da longa espera, a internação. Fiquei de 12 horas até 5 horas, quase 6 horas da noite. Quando cheguei aqui, minha filha estava já desmaiando de fome. Grávida de gêmeos, Leoneide ainda teve sorte. A maior maternidade pública para gestantes de alto risco de Alagoas não recebe mais pacientes porque está superlotada. A atitude que nós tomamos foi para preservar a sobrevida dos meninos que estão no berçário. Não tenho condição técnica, condição humana para cuidar mais dessas crianças. A UTI neonatal tem capacidade para 38 recém-nascidos, mas está com 56, o que aumenta o risco de infecções. Meridiana espera por uma vaga. Estou tendo contrações muito fortes. E não pode tirar o bebê porque está lotado o berçário. Outra opção para gestantes de alto risco é o hospital universitário, mas o atendimento aqui já está no limite. Por falta de novos leitos, as mães que já deram à luz estão sendo trazidas de volta à sala de pré-parto, onde aguardam até receber alta. Tem que se criar novos leitos de UTI neonatal para atender a população desse estado. Em Campo Grande, 107 pessoas estão internadas nos corredores da Santa Casa. Só na fila do centro cirúrgico há 300 pacientes. O problema é antigo e piorou nas últimas 3 semanas com a greve dos funcionários do hospital universitário. Eles são contra a reforma da Previdência e não há previsão para o fim do protesto. Aqui, dos 290 leitos, 156 estão vazios. Apenas os casos urgentes são atendidos. A Secretaria de Saúde do Estado informou que a situação nos hospitais públicos de Mato Grosso do Sul só irá se normalizar daqui a 5 meses. A promessa é ativar no final do ano mais 168 leitos neste outro hospital, que hoje funciona com metade da capacidade. 5 meses? Quem será que realmente acredita que a saúde da população pode esperar 5 meses? Um centro de convivência em Sergipe mantém adolescentes carentes longe da violência das ruas. O projeto tem o apoio do Criança Esperança, parceria da Rede Globo com o Unicef. A reportagem é de Carla Suzane. Eles encontraram na música uma maneira de dar a volta por cima e driblar a ociosidade e o perigo das ruas. O conhecimento da música sempre é bom.
É um divertimento, uma distração, uma ocupação ótima. De segunda a sexta-feira, durante 3 horas por dia, estes jovens de comunidades carentes de Aracaju aprendem a tocar um instrumento e a ter disciplina. O Centro de Convivência do Adolescente, criado em parceria com o Unicef, tem mudado a vida de 380 jovens de Sergipe. Parte da verba para manutenção vem do programa Criança Esperança. Aqui são oferecidos 8 cursos e atendimento médico. Mas para fazer parte dessa turma, é preciso estar matriculado numa escola. E nós estamos sempre fiscalizando se ele realmente frequenta a escola e se ele está estudando e se ele tem condições de passar de ano. Além dos cursos, o centro tem grupos educativos. Uma vez por semana, equipes de profissionais se reúnem com os adolescentes para discutir temas como sexualidade, drogas. Desses grupos saem os multiplicadores, que têm o compromisso de repassar para outros adolescentes tudo o que aprenderam. Essas informações servem para a gente passar adiante para outros adolescentes como nós. E você já pode dar sua contribuição ao Criança Esperança. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 70 86 007. Para doar R$ 15,00, 0500 70 86 015. E para doar R$ 30,00, 0500 70 86 030. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. A ligação de telefone fixo custa 27 centavos, de celular 50 centavos. Para doar mais de R$ 30,00, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Os brasileiros que vivem no exterior também podem contribuir pelo site. E no último bloco, a modelo que virou livreira e ficou rica com Harry Potter. E está aberta a temporada de fofocas na Fórmula 1. Agosto vem com tudo na Globo. Quando o perigo é invisível, ele pode estar bem ao seu lado. E nem adianta abrir os olhos. Sei que está aqui. O Homem Sem Sombra, com Kevin Bacon e Elizabeth Shue. Um filme inédito. Uma aventura como você nunca viu. Nesta segunda, em Tela Quente. Dessa vez, eu tô aqui na fábrica da Chevrolet para saber do vice-presidente o que a Chevrolet preparou agora. Vamos ver? Cissa, a gente definiu com os concessionários um conjunto de medidas e vantagens que seguramente vai se reverter em benefícios diretos no bolso do consumidor. Se você que está nos assistindo agora quer comprar um carro zero, esta é a grande chance. O senhor garante? Eu garanto. O Brasil vai acelerar um Chevrolet zero. Dentro de alguns instantes, a mais alta tecnologia da velocidade estará nas mãos deste homem. Dezenas de cientistas pesquisaram, centenas de pessoas trabalharam para que o resultado de todo esse esforço chegasse a essas mãos agora. O combustível da equipe BMW Williams F1 tem tecnologia Petrobras. A mesma tecnologia do combustível que você usa no seu carro. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Opa! Que cartão é esse? Ah, o cartão da minha conta. E seria por acaso conta conjunta com o papai, é? Não, a minha conta, no meu nome. Ai, banco abre conta para universitário. Universitário é tudo duro, rapaz? Abre sim, dá até 10 dias sem juros no cheque especial. E você vai comprovar a renda como? Não precisa. Esse banco existe? Deixa eu ver esse negócio aqui. É dele. Esse banco é real. Captou? Programa Universitário. Deixe o real ser o banco da sua vida. Um supercomputador pode revolucionar a educação do seu filho? Eu digo para vocês que é possível, porque nós estamos fazendo experiências com todas as escolas do município de Porto Alegre, com grupos de professores começando a mudança. E os resultados são maravilhosos. Como uma criança que tinha dificuldades de aprendizagem, que não lia direito, que não sabe resolver problemas, esses meninos descobrem, independente das dificuldades de cada um, que eles podem se desenvolver. Aqui não vê fronteira entre o amanhã e o agora. Entre você e quem você ama. Entre a máxima distância e sua própria voz. Entre você e sua próxima escolha.
entre esta cidade e todos os outros estados do Brasil. TIM, sem fronteiras entre a tecnologia e o homem. TIM, viver sem fronteiras. Fórmula 1 2003. Oferecimento Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. TIM, viver sem fronteiras. Chevrolet, para sua aventura não virar uma furada. Petrobras, o desafio é a nossa energia. E Banco Real, o banco da sua vida. E agora o automobilismo. Às 5 provas do final da temporada reinam os boatos. O repórter Tadeu Schmidt mostra a agitação que a Fórmula 1 está vivendo esta semana na Alemanha. Com o campeonato se aproximando do fim, a curiosidade é grande para saber as novidades para 2004. Mas, por enquanto, nenhuma mudança confirmada. Alarme todo mundo fala, né? Parece que você tem 2 ouvidos e uma boca só para ficar mais escutando e menos falando. O brasileiro Cristiano da Mata está negociando a renovação de contrato com a Toyota. Justin Wilson, que entrou no lugar de Antônio Pisoni na Jaguar e hoje fez o 7º melhor tempo, não tem garantia para o ano que vem. O britânico diz que está na Jaguar apenas por 5 corridas, tempo para mostrar serviço e garantir uma vaga para o ano que vem. O boato que mais agitou os bastidores da Fórmula 1 nos últimos dias foi o da saída de Juan Pablo Montoya da Williams. O colombiano estaria negociando com a McLaren. Falava-se da insatisfação do piloto com um salário em torno de 16 milhões de reais, em comparação com o do companheiro de equipe, Ralf Schumacher, de mais de 40 milhões de reais. Bom, era apenas mais um boato. Montoya continua na Williams. E a Williams vai bem, obrigado, aqui em Hockenheim. Ralf Schumacher foi o mais rápido. Montoya fez o 2º melhor tempo. Rubinho ficou em 8º. Michael Schumacher em 9º. Quem vence a corrida? Teoricamente, as Williams são favoritas, sim. Mas é melhor não cornetar, né? De palpite e especulação, a Fórmula 1 está cheia. O treino que decide as posições de largada começa às 9 da manhã com transmissão ao vivo da Globo. Transformar Paraty na cidade dos livros foi o sonho da ex-modelo que ganhou status e dinheiro ao descobrir Harry Potter. Veja quem é ela na reportagem de Maria Paula Carvalho. Trocar o ambiente por tantas vezes sombrio de Londres pela ensolarada Paraty foi decisão imediata para Elizabeth Calder. O objetivo era unir autores e o público leitor, explica. E não foi difícil trazê-los para um lugar tão bonito. Além disso, ser escritor é um ofício solitário. Por isso, eles gostam de se encontrar e trocar ideias, e de preferência com uma boa caipirinha. O charme e o aconchego de Paraty ajudaram a atrair 23 escritores para a cidade neste fim de semana. E em ambientes como este, onde a conversa é mais informal e menos acadêmica, que eles se reúnem. Da simplicidade do cotidiano, surge um intercâmbio entre a literatura nacional e estrangeira. A gente convivendo com gente inteligente sempre aproveita alguma coisa, né? Você pode, às vezes, ser levado a mitificar, né? Achar que a pessoa é seríssima e tudo mais. De repente, descobre que é um sujeito normal, sensacional. Por exemplo, o Robert Bond, que é um grande historiador, está aí andando por Paraty de chinelo, entendeu? Uma mistura única, segundo o escritor inglês Hanif Kureish, de origem indiana, autor de best-sellers e especialista em dramas familiares. É inacreditável como o livre mercado e o sistema econômico contaminaram as relações afetivas, diz ele. A partir da década de 80, os relacionamentos se tornaram efêmeros. Os parceiros são substituídos facilmente e nem mesmo a moral parece ser ainda algo estável. O jovem Daniel Mason quer mais do que conhecer nossos literatos. Em busca de histórias de Lampião, o americano passou 2 meses no sertão de Pernambuco. Aprendeu a falar português e agora aposta no herói do cangaço para seu próximo romance. Eu gosto dessa história porque é uma história viva. É uma mistura de história com lenda. Tem tudo que um romance quer. O Jornal da Globo fica por aqui. Você viu que vai estar na primeira página dos jornais de sábado. Incerteza com as reformas faz dólar ultrapassar a barreira dos R$3.
A gente volta na segunda-feira. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e até lá. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe.